Oi, gente! Vamos começar mais um vlog de leitura. Meu Deus, o tamanho da pilha que tá aqui atrás de mim. Mas é que tem alguns livros aqui encalhados que eu estou lendo. Vou atualizar vocês agora as minhas leituras. Eu comecei uma semana temática lendo livros com personagens LGBT, porque é o mês do orgulho LGBT, então eu tenho vários livros com romance entre meninas, entre mulheres aqui para eu ler. E eu resolvi então separar esses livros para ler aí nas próximas 2 semanas. Então eu finalizei esse livro aqui que eu tinha começado no vlog anterior. Vocês lembram que eu tinha começado Pegas de Surpresa? Então eu terminei ele agora. Peguei um dia ali para ler e acabei terminando. E assim, foi um livro que me decepcionou bastante porque ele traz um tema bem interessante, não é um tema raso, assim, entre adolescentes, mas ele tem algumas birrinhas, algumas intriguinhas adolescentes que me incomodaram um pouco, principalmente envolvendo ali o casal, né? As duas personagens que falam bastante aqui sobre herança cultural, ao mesmo tempo elas acabam se apaixonando e tendo um relacionamento mais de construção aqui nesse livro, né? Eu gosto desses romances de construção, só que foi muito difícil gostar da Flávia nesse livro. A nossa protagonista teve um embate meio que cultural assim com ela, e teve muitas coisas que foi colocada aqui no livro em cima dessa outra personagem que não faz o leitor gostar muito dela. Eu acho que o problema desse livro foi que eu não gostei muito da personagem que faz o par romântico. Não tinha, assim, muitos motivos, sabe, pra eu gostar dela. Porque a gente via ali pelo ponto de vista da Nishat e era o tempo todo, assim, motivos pra você ter ela como inimiga, sabe? Ai, não gosto dessa menina, tô com você, Nishat, sabe? Então, não dá pra você entender como que ela acaba entrando num relacionamento com ela, e se apaixonando e ficando juntas. Até dá pra entender, tipo, elas ficarem amigas, fazerem as pazes, se entenderem, uma compreender a história da outra e no final elas fazerem as pazes e se darem bem. Mas o que estava sendo mostrado aqui, evoluir para um romance, não estava me convencendo, não estava engajando ali muito comigo, então não bateu assim muita vibe do livro comigo, por conta dessa falta de conexão ali do romance entre as personagens. Ai, sei lá, gente, o livro ele poderia ter sido mais interessante nesse quesito e eu acabei não gostando. Então, infelizmente, foi um livro que eu não gostei, gente. Eu não gostei mesmo do livro, acho que não teve assim algum ponto assim tão legal assim que eu posso falar pra vocês, porque eu esperava que fosse uma história tão fofinha, sabe? A história que dá um quentinho no coração, como o selo Dark Love costuma muito fazer com os seus livros. Eu pensava que ele tinha muito essa vibe, até a capa é super fofinha e tal, mas não consegui sentir isso. Em nenhum momento na leitura eu não consegui sentir aquela coisa super fofa e que ia ser muito aconchegante. Eu só via uma coisa de que a personagem estava tendo um embate ali com outras meninas da escola e era isso. Na verdade, tem uma coisa que eu acho legal, assim, que é a respeito da família dela. Tem ali toda uma questão envolvendo a família dela por conta dela ter se assumido lésbica para sua família. Então eu acho, na verdade, que esse seria a única coisa assim interessante na história. Agora, pelo romance, você acaba se decepcionando. Até porque o livro ele também fala bastante sobre a relação dela com a irmã dela. Ela tem uma irmã mais nova, então é interessante ver ali o que acontece entre as irmãs também aqui no livro, mas seria a única coisa. Então foi um livro que eu não esperava muito disso, não me interessou muito conforme eu fui terminando o livro. Daí agora eu peguei um outro livro que eu não esperava gostar tanto, porque eu já li outros livros da Nina LaCour e foram livros mornos para mim também. O Estamos Bem e um livro que ela escreveu com o David Levitan, acho que é assim o nome do outro autor, foram livros mornos, assim, esquecíveis, sabe? Eu nem lembro mais das histórias. Então eu não tava apostando muito que eu ia gostar tanto desse livro aqui dela, que é Tudo Me Leva Até Você. Só que a sinopse me chamou a atenção por ser uma história que fala de filmes, por exemplo. E eu amei esse livro desde o comecinho. Aqui nós temos duas melhores amigas na história e elas trabalham com cinema. A Amy, ela tem um estágio que ela conseguiu através do irmão dela que trabalha nisso,
O estágio dela ali, o trabalho que ela tem é de decoração de cenários de filmes. Então, por exemplo, ela tá num trabalho aqui no começo da história de decorar o quarto de uma adolescente ali para um filme. Então ela vai atrás das decorações para que tenha tudo a ver, né, com a personagem da história. Então é esse o trabalho que ela tem. Então são personagens que gostam muito de cinema, elas trabalham com isso, o irmão dela também trabalha com isso e ela está prestes a ir para a faculdade, ela e a amiga dela. E daí um ponto bem legal na história é que tem um astro de Hollywood, assim, que era um ator muito famoso, parece de filmes de cowboy, que ele já tá assim idoso, assim, eu acho, dele morre, né, esse astro de Hollywood. E elas acabam tendo contato com algumas coisas pessoais desse astro de Hollywood que morreu. E elas são super fãs dele, assim, assistiram todos os filmes dele. E elas acabam encontrando uma carta que tá endereçada para uma pessoa, dizendo assim, quando eu morrer, essa carta deve ser entregue para tal pessoa em tal endereço. E elas ficam muito curiosas para saber quem que é essa pessoa, qual que é a história, o que que ele escreveu nessa carta, e elas vão em busca de realizar esse último desejo desse ator de Hollywood. E é essa aventura que elas acabam entrando aqui no começo da história. Então eu acabei curtindo muito o começo desse livro. Eu tô chegando na metade dele, eu tô na página 138. Ele é um livro com 330 páginas, então eu acho que eu vou pegar hoje e devorar o resto do livro. Acho que eu vou terminar ele. E por enquanto, assim, não tem nada de romance, elas são melhores amigas. Eu até nem sei se talvez vai ser um romance entre elas. Porque pode ser um livro só sobre amigas, porque a Amy, ela tem uma questão ali com a ex-namorada dela. Ela tem uma ficante ali, uma namorada, uma crush, que já terminou com ela 7 vezes. Então ela tá naquela questão de que ela gosta da menina, só que a menina vive voltando com ela e terminando com ela, aquele relacionamento ioiô. E agora ela tá tentando entrar nessa aventura sobre esse astro de Hollywood para tentar fugir ali da situação com essa menina que ela tá tendo, sabe? Então tem essa questão ali envolvendo a protagonista, mas eu acredito que talvez, né, vai ter alguma coisa ali com essa melhor amiga. Eu gosto de histórias de amigos que se tornam namorados. Eu acho muito fofo histórias assim. E eu acho que esse vai ser um livro que eu vou gostar. Estou tendendo até dar 5 estrelas para ele, dependendo de como que vai ser o restante da leitura. Então, em breve eu conto pra vocês. E daí, gente, esse mês eu também comecei a ler O Ladrão de Estrelas. Eu tô lendo esse livro junto com a Su, que é minha amiga. Ela tem um Instagram literário, tem um clube de leitura também. Esse aqui é até um marcador dela. Ela tem um canal no YouTube também, mas ela precisa voltar com o canal no YouTube. Então, ela tá lendo esse livro junto comigo. Esse daqui é um livro, gente, que tem jeans, que são os gênios, aquelas histórias do deserto, aquela mitologia do deserto com seres mágicos do deserto. Então eu acho que eu vou amar muito esse livro. Eu tô bem no comecinho dele, tô na página 66, então eu vou deixar para falar dele um pouquinho mais pra frente quando eu avançar na leitura, porque eu tô lendo um livro parecido, uma vibe parecida também, porque como eu tô no começo das histórias, eu até tô com medo de me confundir um pouco. O outro livro é O Trono de Jasmim. Esse livro aqui, ele se passa na Índia. E ele também tem todo um sistema mágico, uma mitologia aqui que eu tô tentando entender no começo da história, gente. Esse daqui é um livro que eu escolhi pro meu clube de leitura do Instagram. Eu tô bem no comecinho dele também, gente. Eu tô tentando entender ainda esse universo. Eu achei ele um pouquinho complexo, tem muitos personagens. E aqui no final do livro, pra vocês terem noção, gente, tem uma lista de personagens. Isso quer dizer que tem muito personagem mesmo. Então eu ainda tô tentando me ambientar aqui. E é outra leitura que só tô contando pra vocês que eu comecei. Comecei esses dois também, essas duas fantasias. Então, além dos romances sáficos que eu estou lendo, estarei lendo essas duas fantasias, que daí mais pra frente eu atualizo vocês. Eu recebi 2 pacotes aqui que eu vou aproveitar e fazer um unboxing aqui com vocês. Tem um livro da editora Record, que inclusive combina para eu ler nesse mês. Mas a gente acabou escolhendo ler esse livro lá no meu
clube de leitura do Catarse, então vai ser uma leitura que eu vou ler no mês de agosto, porque eu vou ler junto com os apoiadores. O livro, gente, ai que lindo! É A Canção dos Ossos, é o novo livro da Gil Domingues, essa daqui é a autora de Luzes do Norte, que foi uma fantasia com o casal sáfico que eu amei muito, muito mesmo. E esse daqui, gente, promete ser o Fantasma da Ópera sáfico. Nós temos aqui uma releitura do Fantasma da Ópera, só que com muita magia. Esse é um livro de fantasia. O casal principal ali são duas mulheres. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa dentro do livro. Ah, só tem um folder. Helena quer se tornar a soprano mais poderosa do Império e ela é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Conheça o reconto sáfico de O Fantasma da Ópera. Gente, muito animada para ler ele. A capa, ela é texturizada e é soft touch. Eu não imaginava que fosse assim. A lombada também é meio texturizada. Amei, gente. Eu acho muito linda essa capa. O outro pacote, gente, é um bem grandão, que tem um livro grande aqui dentro. Tem 2 livros, na verdade. O primeiro é O Rei Aurora, que é a continuação da Rainha Sol. Olha, gente! A Ascensão do Dragão. Vocês sabem que eu amo as Crônicas de Gelo e Fogo. Sou muito fã. E olha, gente, que a editora Suma lançou agora esse livro maravilhoso, que é todo ilustrado. Olha, gente, que perfeição. Todo ilustrado contando a história dos Targaryen. Pra quem tá assistindo agora, né, a série da Casa do Dragão, vai ser incrível, né? Ler esse livro aqui, ó, e pegar tudo sobre esse reinado aí dessa família. Eu conheço um pouco dessa história por um outro livro que eu tenho, que é O Mundo de Gelo e Fogo. Só que O Mundo de Gelo e Fogo fala sobre todo o mundo de Gelo e Fogo. Esse aqui vai falar só sobre os Targaryen, ó. A história ilustrada da dinastia Targaryen. E esse daqui tem muitas ilustrações. Aquele ali tinha pouquinhas, aquele outro que eu tinha. E agora, como a casa editorial do George Martin, a editora Suma, eles tinham que lançar, né? Essa história belíssima aqui, ó, dos Targaryen. Aqui diz volume 1, gente. E agora? Será que vai ter o volume 2 com as outras famílias? Ou ainda o volume 2 da família Targaryen? Fiquei em dúvida sobre isso. Vou dar uma conferida aonde que termina a história. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tava dando uma folheada aqui e eu acho que o volume 2 ainda vai ser sobre a história dos Targaryen, porque tem a rebelião do Robert, né? Que foi o fim da dinastia dos dragões. E eu acho que isso ainda vai ficar para um volume 2. Chocada. Tava lendo aqui o finalzinho do livro. É que eu já conheço, né, a história assim, meio por cima. É, gente, a história que termina, Rei Aegon ainda. Então, Rei Aegon ali, ó, é na metade da história, se eu não me engano. Eu tô até dando uma olhadinha aqui no outro pra ver a ordem certa. Porque tem o rei Aerys, que era o pai da Daenerys, o rei louco. Termina a história com o rei louco. Esse daqui é o outro livro que eu falei pra vocês. Olha, gente, O Mundo do Gelo e Fogo. Era da editora Leia, esse daqui. E eu tinha lido só até a Dança dos Dragões. Que provavelmente deve ser aonde esse daqui conta a história. Até a história da Dança dos Dragões. Provavelmente. Ai, gente, eu amo. Mas assim, ó, vou ter que pegar e ler com calma esse daqui, porque eu já tinha tentado ler o outro e assim é meio cansativo. Vamos ver como que foi escrito nesse daqui. Deve ter mais detalhes para ele ser grandão, deve ter mais história, mais detalhes para ler. O outro era muito enciclopédia. Esse outro aqui, ele parece muito mais enciclopédia, porque ele tem toda a história do mundo do Gelo e Fogo. Então, para caber tudo nisso aqui, ele é muito objetivo, assim, só conta cada coisa. Aqui deve ter uma historinha melhor narrada, digamos assim. Eu espero, vamos ver. Quando eu pegar ele para ler um pouquinho, talvez antes da série, eu pegue para ler um pouquinho ele e conto para vocês. Essa vai ser mais uma tentativa de uma aqui fala, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer ou a maquiagem ou falar. Eu descobri que eu não tenho esse talento, mas eu vou tentar hoje conversar um pouco com vocês de uma coisa séria que aconteceu comigo ontem. E eu fiquei até meio assustada, mas depois as pessoas me acalmaram um pouco e tal.
que eu recebi, gente, uma ligação me ameaçando enquanto eu tava fazendo a live. Ameaçando pra eu desligar a live no momento que eu tava fazendo a live ontem. E eu fiquei um pouco assustada, porque era um número desconhecido. O que me deixou um pouco mais tranquila é que era um número fixo com o DDD de São Paulo. Então não era uma pessoa que estava aqui, né? Não estava perto de mim. E aquele número estava ligando insistentemente ali durante a live e uma ligação atrás da outra. Daí eu pensei bem assim, eu vou atender, porque sei lá, vai que é alguém, uma emergência, sei lá. Porque tava muito estranho, né, aquela ligação. E a primeira vez que eu atendi, ele falou meu nome, falou Patrícia. E daí começou a falar um monte de coisa com aquela voz modificada, com um aplicativo, aquela voz de inteligência artificial, não sei. É uma voz robótica. E daí começou a falar um monte de coisa e eu não tava entendendo direito o que era, mas falou Patrícia, falou Santa Maria, que ia vir no meu endereço, não sei o que era pra eu desligar essa porra. Era pra eu desligar, eu não tinha entendido que era pra desligar a live. E daí eu desliguei, né, a ligação e ignorei. Só que eu fiquei encucada com aquilo, porque tinha falado o meu nome, tinha falado Santa Maria, e daí eu fiquei encucada e continuou me ligando. Daí eu pensei, eu vou atender e vou gravar a ligação pra tentar entender o que estão falando. E daí eu gravei a ligação, daí eu consegui entender na segunda vez que estavam me ameaçando, pedindo pra eu desligar a live. Dizia que era pra eu desligar a live, senão ia dar um toque aqui no meu endereço. Daí falou que não era pra ficar fazendo live de Santa Maria e não sei o que, não sei o que. Me xingava um monte, né? E é isso, gravei a ligação e daí agora fiz o BO. Acredito que seja ou alguém querendo me assustar, alguém que me conhece, talvez assiste a live e queria me assustar, ou é alguém assim bandido mesmo que liga pra tentar alguma coisa, pra assustar também, ou depois aplicar algum golpe. Sei lá, só sei que o número parou de me ligar. Hoje não ligou, né? Depois, ontem, ele ainda ligou mais umas 2 vezes depois que eu gravei. Depois que eu atendi, ligou ainda mais umas 2 vezes, depois parou. E é o mesmo número, então agora com o boletim de ocorrência, possa ter alguma investigação, sei lá. Mas eu não sei, gente, eu fiquei um pouco com medo e eu espero que isso não se repita. E eu espero que seja só alguém querendo brincar, né, querendo me assustar, que não seja nada sério, né. Mas eu fiquei muito nervosa porque as lives, né, é um lugar assim que é tipo o meu porto seguro, assim, nas minhas noites. Então parece que eu me senti invadida com isso, assim, de ter alguém ali me assistindo e resolve procurar meu telefone e me ligar pra me ameaçar, sabe? Porque hoje em dia os nossos dados na internet, né, é bem fácil do pessoal encontrar nossos dados e telefone, CPF. Então provavelmente era alguém que já mexia com esse tipo de coisa. Acredito que não seja alguém conhecido meu, até porque é um número de São Paulo e sei lá. Mas eu queria contar pra vocês isso porque eu nunca tinha passado por isso. Nunca me senti assim ameaçada ou perseguida por ser uma figura pública. Sei lá se isso tinha muito a ver ou era alguém só querendo sacanear mesmo. E agora eu vou começar a fazer a parte da maquiagem que eu não consigo mais falar nada. Mas enfim, ontem eu tava terminando o livro do Tudo Me Leva Até Você. E aí daí era bem no finalzinho da live, eu fiquei nervosa ainda e eu ia começar um outro livro na live, não consegui pegar outro livro para começar. Então só terminei aquele. E esse livro, gente, ele tinha começado muito bem, como eu tinha comentado com vocês, eu tinha gostado bastante do começo do livro, mas depois a segunda parte dele ficou um pouco chata, porque ficou mais focada ali no trabalho da personagem. E aparece uma personagem nova também, que daí eu não quero contar muito spoiler pra vocês. Mas só sei que o romance do livro foi totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu tinha contado pra vocês. Assim, eu não vou dar detalhes, mas não era nada do que eu tava imaginando. Ai, tá vazando o meu blush, não sei. É a segunda vez que eu vejo que ele tá vazando aqui, ó. Mas assim, não sei se eu curti muito o restante da leitura. Então, pra mim, eu acho que decaiu um pouco a leitura depois. E daí eu acabei dando 4 estrelas pro livro, porque é um livro que eu gostei muito mais do começo dele. Foi uma história que me prendeu bastante no começo, mas daí depois começou a ter algumas partes meio chatas e
o desfecho, apesar de ser legal a história, assim, no geral, eu acho que decaiu bastante ali chegando pro desfecho. Então não vai ser um livro 5 estrelas, que ele poderia ter sido um livro 5 estrelas, mas vai acabar sendo um livro 4 estrelas. Agora eu preciso me concentrar para fazer o delineado. Eu não consigo falar e fazer o delineado ao mesmo tempo. Olha aqui, já errei essa parte aqui. Agora fiz o delineado. Outra coisa que eu posso comentar com vocês aqui, enquanto eu termino a maquiagem também, é que eu tô assistindo a segunda parte dos Bridgertons e teve maior bafafá na internet com as mudanças que a série teve, né, nessa temporada. E eu tô muito feliz de não ter lido os livros, porque eu decidi não ler os livros, só assistir a série, e tô muito feliz com isso porque eu tô amando a série, eu adoro a série. Então as mudanças não fazem diferença pra mim, pelo contrário, a grande mudança que teve é algo assim que eu amei, né? Tô sendo bem privilegiada aí assistindo a série, porque vai ter algo assim que eu gosto muito de encontrar em séries que eu assisto. Então eu não ligo para as mudanças e, sinceramente, gente, vocês assistindo uma série da Shonda Rhimes não esperassem que tivesse uma gay lá no meio da série. Vocês foram bem inocentes, né? Começando a assistir a série, assistindo a adaptação, achando que ela não ia adaptar um personagem assim na série, né? Porque dá pra ver, né, por Grey's Anatomy, How to Get Away with Your Mother, que ela coloca muita representatividade nas séries dela. A gente já viu nos Bridgertons, por exemplo, com personagens negros. Já desde a primeira temporada a gente já viu como ela adaptou isso muito bem na série. Então, a gente tem muito a ver com a Shonda Rhimes, essas mudanças que estão acontecendo. E tá na cara também que a série não é mais para os leitores, né? Tá querendo atingir outros públicos que acompanham só a série, por exemplo, já que tem muitas outras mudanças, né? Que o pessoal fala que desde a segunda temporada tem muitas mudanças, muitas coisas diferentes. E a segunda temporada eu amei, gente. Então, eu que sou um público que não lê os livros, eu amei as mudanças. Então, a série eu acho que tá mais voltada, talvez, pra quem não lê os livros. E assim, gente, tem muita gente aproveitando isso pra ser preconceituoso, né, nas redes sociais. Porque tudo bem você não gostar dessas mudanças. Tudo bem você não gostar. É só não assistir mais, vai reler os livros, fica só nos livros e não assiste mais. Agora, ficar atacando o hate geral até nos atores, no perfil dos atores, e não entender a importância que essa mudança tem para outras pessoas, né? Que essa representatividade tem para outras pessoas, aí já é outra conversa, né? Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam nas redes sociais, porque tem muita gente que tá usando isso pra ser preconceituoso também, dependendo das falas que estão falando. Eu nem assisti, gente, ainda. Eu só assisti o primeiro episódio dessa segunda parte. Eu ainda vou ver os outros episódios, mas assim, não tinha como fugir de spoilers. A rede social tá recheada de spoilers dessa segunda parte. Então, eu já fiquei sabendo dos spoilers da história dos personagens nos livros. Então, eu fiquei sabendo já como que é a história deles nos livros. Então, já tô inteirada por tudo, já sei todos os spoilers. E é isso, mas eu acabei gostando muito, muito, muito da série. Gente, eu tô praticamente aqui no escuro um pouquinho, porque é o ambiente que eu gravo as lives. E eu tô no meio da live, mas eu queria atualizar rapidinho pra vocês que eu estou lendo esse livro aqui, ó, Amor Fati,
da GB Baldassarre, que é a Gia Bruna, as mesmas autoras de Uma Pitada de Sorte, que é um dos meus livros favoritos. Esse livro aqui, gente, ele está disponível no Kindle Unlimited para ler. Ele foi lançado esse ano e eu gosto muito dessas autoras, é o terceiro livro delas que eu leio e eu já estou em 65% do livro. Queria atualizar um pouquinho para vocês sobre ele, que ele tem um romance bem fofo. Eu acho que a primeira característica, assim, que eu gostei do livro foi que eu gostei bastante dos personagens, assim, logo de início. Nós temos a Abby, ela é uma lutadora de boxe e ela é professora de karatê também. E ela se depara com uma menina de 9 anos na porta da sua casa falando que é a sua filha. E daí, a partir disso, a gente descobre que quando ela era bem novinha, com 15 anos, ela acabou engravidando por acidente e acabou colocando essa criança para adoção, porque ela é órfã, ela vivia em lares adotivos, ela não tinha uma família, não tinha um suporte. Então ela não tinha condições de criar uma criança naquela idade. E ela também é uma pessoa assim que não é nada maternal, sabe? Então ela se vê numa situação assim muito estranha, né, com essa menina procurando saber quem que era a mãe dela e tal. E daí ela leva a Lily, né, que é a menina de 9 anos, para casa dela. Porque na verdade a Lily, ela fugiu de casa, pegou um ônibus para ir descobrir quem que era a mãe biológica dela. Então, a partir disso, a Abby acaba conhecendo a Eva, que é a mãe adotiva da Lily. E é a partir disso que vai formar ali uma amizade entre a Abby, a Eva e a Lily, a menininha, né, também é uma personagem do livro muito presente. Até tem alguns capítulos que tem o ponto de vista da Lily também, que eu achei um pouquinho meio desnecessário, assim, eu acho que não precisava ter o ponto de vista da criança na história, eu achei que é muito quebra de narrativa, eu acho que é um dos pontos negativos, assim, que eu tenho do livro, por enquanto. Outra coisa que eu também não tô curtindo muito é a respeito das profissões das personagens, que foca muito nisso. A Eva é advogada, e tem alguns momentos ali que fala muito da profissão dela, algumas coisas, alguns casos que ela tá trabalhando, que eu achava meio chato de ler. E a parte ali da luta de boxe, que a Abby vai enfrentar ali uma lutadora profissional, assim, não curti muito, mas eu entendo que as autoras queriam colocar ali um romance clichê com esporte, porque a gente vê muito isso nos romances héteros, né, que tem saído, que o esporte, né, tá em alta, o cara pratica um esporte ali, tá muito em alta, né, esses romances, então faz sentido as autoras quererem colocar um clichêzinho sáfico assim também nessa história, com ela sendo uma lutadora de boxe. Mas eu acho que não combina muito comigo, assim, livros com esportes, é difícil, assim, o que me conquista. Então, são as partes que eu acho meio chatinha, assim, de ler. Então eu não sei se esse livro eu vou gostar tanto dele, mas como eu falei pra vocês, o que eu mais gostei foram os personagens, as interações, gente, da Abby com a Lily, que é a criança. É muito legal, gente, os diálogos que ela tem é muito fofo. Eu gosto muito das conversas delas. Eu gosto muito desse romance lento que tá acontecendo, gente, porque esse daqui é um slow burn, né? Demora muito pra acontecer o romance, mas é legal, assim, para quem gosta, né, desse tipo de condução ali que demora, você vê elas despertando, né, interesse uma na outra aos poucos, admirando algumas qualidades na outra, se conhecendo melhor. Então, essa criança aí foi o cupido, digamos, né, dessa relação, foi o motivo de ter juntado elas duas. E será que também foi o destino, né? Porque a Lily é filha da Abby, que vai acabar se apaixonando pela mãe adotiva dela, gente. Muito interessante, assim, essa história, diferente também. Então, ele é um livro que tá sendo divertido de ser lido. Eu tô demorando bastante pra ler esse livro, eu tô no capítulo 28, porque a minha cabeça tá cheia de coisa, tem muita coisa acontecendo, no sentido de eu tô elaborando vários conteúdos. Vai ter a Campatona, que é a maratona literária que eu vou participar agora essa semana. Então, semana passada, eu tava pensando muito nisso. Também teve a live de festa junina, que eu tava planejando várias coisas. Então, eu tava numa semana, que foi semana passada, uma semana produtiva. Eu senti que eu tava mais produzindo conteúdo. Eu gravei 3 vídeos semana passada também. Eu acho que
postei bastante aqui no canal, porque até um vídeo estava atrasado, daí mudou meu cronograma. Então foi uma semana mais de produção de conteúdo, que eu tava tendo várias ideias, tava organizando muitas coisas, então eu demorei para ler esse livro e eu tô pretendendo terminar hoje ou amanhã ele. E outra leitura que também tá lenta, que já era para eu ter avançado bastante nesse livro, é O Trono de Jasmim, gente. Eu estou no capítulo 12 dele, que é mais ou menos na página 125, eu parei ali no meio do capítulo. Então, ó, eu li só isso aqui, ainda tem tudo isso daqui, ó, pra eu ler no livro. E eu tenho que terminar esse livro até sexta, porque a leitura coletiva lá do Instagram, que se você quiser participar, essa discussão vai acontecer em live lá no Instagram no sábado. E eu preciso terminar, gente, até sábado esse livro, tem que dar um gás nessa leitura aqui, porque eu tô gostando muito, muito do livro, gente. Tô gostando muito, só que eu comecei a ler ele sem prestar muita atenção. Eu tive essa sensação, sabe, que eu tava perdendo muitas informações quando eu comecei essa leitura, até porque ele é um mundo meio complexo, com muitos personagens, muitos nomes de lugares, meio que tem um grande mistério ali sobre o passado da personagem, sobre alguns rituais que estão acontecendo, sobre o que aconteceu no passado ali num templo. São informaçõezinhas que estão sendo jogadas aos poucos e você tem que prestar muita atenção no começo do livro. Você sabe o que eu fiz? Quando eu tava mais ou menos na página 80 por aí, eu peguei e reli tudo de novo. Comecei o livro do zero de novo, li todas aquelas 80 páginas, prestando mais atenção nos detalhes que eu tinha perdido, gente. E tá sendo incrível agora, porque realmente eu perdi muita informação. Precisava começar o livro do zero de novo. E tá sendo muito, muito boa, gente. A Priya, que é uma das personagens do livro, ela é criada ali de um lugar que é como se fosse um palácio ali do regente, de um cara ali do governo. E ela é uma pessoa, assim, que tem um passado meio misterioso, que ela vai se lembrando aos poucos. Fala muito no começo que ela perdeu, assim, boa parte da memória dela sobre o que aconteceu no passado dela, mas ela teve, assim, uma infância bem difícil e por conta disso ela ajuda muito crianças que estão em uma situação de exclusão aqui dessa sociedade porque elas têm uma doença. Tem uma doença que é a decomposição, que tem a ver ali com o que aconteceu com esse reino. Tem toda uma explicação um pouquinho mais complexa disso, mas essas crianças que estão com essa doença, elas meio que são esquecidas. E daí ela tenta ajudar as crianças com um elemento mágico que tem uma madeira sagrada, que se a pessoa com essa doença encosta nessa madeira sagrada, ela meio que se cura por um momento. Ou meio que, não é que se cura, ela meio que esconde a doença, assim, por um momento, alivia os sintomas por alguns instantes em que essa madeira tá fazendo o efeito. E daí ela compra com o seu próprio dinheiro esse artefato mágico aí para ajudar as crianças. E daí nisso ela acaba conhecendo um menino que é o Hulk. E esse menino pede para ela arrumar um emprego para ele lá nesse palácio também, que ele vai trabalhar de tudo, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele precisa trabalhar. E daí ela se apega muito a esse menino. Então no começo do livro a gente tem muito esse laço dela com essa criança que ela acaba ajudando e a gente percebe o quanto ela é uma pessoa tão boa, o quanto ela ajuda o próximo. E daí, ao mesmo tempo, nós temos uma princesa na história que no começo do livro ela se negou a participar de um ritual onde ela morreria queimada. E daí fica muito aquele mistério, assim, eu ainda tô tentando entender o que é esse ritual aí que ela se negou a participar e por conta disso, o irmão dela, que é como se fosse o rei, eu esqueço muito os nomes, o chefe do governo aqui desse local, enfim, o irmão dela é como se fosse um ditador, assim, nesse lugar, como ela se negou a fazer isso, que seria o dever dela ali, ela acaba sendo presa. E ela vai ficar presa em um lugar que era um templo sagrado antigamente. E daí a Priya, que é a outra personagem que eu tava contando a história pra vocês, ela se candidata a trabalhar nesse local ali nas faxinas dos aposentos da princesa. E daí, gente, você acaba descobrindo que tem toda uma história desse templo sagrado com o passado da Priya. Então esse é um dos motivos dela retornar para esse lugar.
E é claro que a gente vai ter aí esse encontro, essa conexão dessas duas personagens, que é nessa parte que eu tô agora, que tá desenrolando. Então tem muitas explicaçõezinhas assim que até é difícil eu explicar pra vocês, gente, que eu ainda tô pensando como que eu vou explicar na live de discussão. Vou ter que fazer um roteiro muito bem elaborado, porque é uma fantasia um pouco complexa, gente. Mas depois que você vai entendendo, tudo faz muito sentido, tudo é muito encantador, assim. Eu fiquei fascinada por tudo que eu encontrei aqui no comecinho da história. Imagina o resto, gente. Imagina o resto. Eu não vou atualizar vocês do final da leitura, mas até quinta-feira, que vai ser quando eu pretendo postar esse vídeo, eu atualizo mais um pouquinho do que eu consegui ler, tá bom? Provavelmente o vlog vai terminar aí com essas leituras, porque eu pretendo terminar esse vlog em 2 dias, não sei qual outro livro que eu vou começar. Talvez possa comentar um pouquinho pra vocês do próximo livro que eu vou ler. Ah, eu tinha comentado pra vocês no vídeo da TBR da maratona que eu vou começar uma Maldição Dourada. Eu acho que vai ser esse que eu vou começar amanhã. E daí eu termino ele durante a maratona, porque ele parece ser um livro rápido de ser lido, se for igual os 6 Grows. Então acho que essa vai ser minha próxima leitura. Então eu volto depois contar pra vocês sobre essas 3 leituras. Atualização dos livros que eu tenho para ler, gente. Situação, estou ferrada. Olha o tamanho que ficou essa pilha do lado do cestinho. Então aqui no cestinho tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no cestinho. E aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tem 24 livros, gente, no total para eu ler. Sempre no meio do ano, gente, sempre no meio do ano essa pilha aumenta muito e fica desse tamanho. Eu vou ver se agora na Campatona eu consigo dar uma diminuída nesses livros aqui. E eu nem lembro quais que estavam antes, quais que chegaram. Esse mês chegou muito livro, então eu dei uma misturada aqui na ordem. Gente, vou finalizar o vlog segurando o microfone igual os TikTokers. Porque é muito ruim de colocar nessa blusa aqui, ó, por baixo. Porque o microfone fica bem aqui. Vou segurar aqui, vamos ver se funciona. Tô com as bochechinhas vermelhas, porque eu tava gravando não, tentando tirar uma foto. E me deu calor fazendo as poses da foto. Vocês acreditam? Eu terminei ontem o Amor Fati e infelizmente foi o livro que eu menos gostei das autoras. Esse livro, ele veio de um projeto do Catarse das autoras, porque elas tinham um projeto onde você assinava, era bem baratinho, não me lembro quanto que era, mas era um projeto para você apoiar a escrita delas. Daí todo mês elas entregavam um conto inédito para os apoiadores do Catarse. E daí foram lançados 12 contos, né, um para cada mês, e elas fizeram uma votação pra gente escolher os melhores. Os 2 mais votados iam se tornar romances. Elas iam continuar escrevendo aquela história dos contos, transformar em um romance. E o Amor Fati veio disso daí, porque o conto que elas tinham publicado de Amor Fati era o conto Divã. Porque até eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, no começo da história, ela tá contando a história dela pra uma mulher que ela conheceu num bar, daí essa mulher é quase como se fosse uma terapeuta, pede pra ela contar a história amorosa dela ali, a história com a filha dela, e daí ela deita assim no sofá como se fosse um divã mesmo, conversando com a terapeuta, e daí o conto Divã se tornou o romance Amor Fati. Tem um outro significado do que é Amor Fati, que é melhor vocês descobrirem lendo o livro, porque ela fala qual que é o significado desse título. Mas, infelizmente, foi o livro que eu menos gostei, porque o meu favorito é Uma Pitada de Sorte. E, em segundo lugar, é De Repente Namoradas. Mas eu quero ler todos os outros livros das autoras. Tem 2 livros ainda delas que eu tenho aqui pra ler. E eu espero que elas continuem publicando, porque as histórias são bem gostosinhas. E nesse livro, talvez a atmosfera dele não foi muito a minha vibe. A questão ali da luta de boxe, eu achava um pouco chata.
O emprego da Eva de advogada também, eu achava que ocupava um espaço que não era tão interessante na história. E chegando ali pro final, o romance, ele se desenrolou de uma forma que não foi tão profunda. Tipo, não tinha tantas cenas românticas, assim, dramáticas entre elas, sabe? É um livro com pouco drama ali amoroso. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de drama envolvendo ela, seria mais legal. E o que aconteceu, na verdade, foi, assim, falta de comunicação. E esse é um negócio que eu odeio em livros de romance, quando os personagens não conversam e eles supõem uma coisa precipitadamente, sabe? Sem perguntar pra pessoa se realmente é aquilo que a pessoa tá pensando, se é aquilo que a pessoa quer ou não. Então ela pressupõe algo de forma muito precipitada e é isso que acaba sendo o probleminha ali no final do livro. E eu não curto muito isso. Então, por conta disso, foi um livro 3 estrelas. Mas eu recomendo muito pra vocês, ainda mais que os livros delas estão no Kindle Unlimited, dá pra vocês conhecerem. Trono Jasmim, eu ainda não terminei, gente, mas eu vou postar esse vlog antes de terminar o livro. Depois, se vocês quiserem saber mais a minha opinião sobre ele, se vocês já leram o livro, vai ter uma live de discussão lá no meu Instagram no sábado. Vai ficar a live salva no feed para vocês assistirem com spoilers, tá bom? Como vocês podem ver, ó, eu já marquei um monte de coisa só no comecinho da leitura. É porque eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu estou na página 173 e eu vou dar um up, assim, ó, nessa leitura agora quinta e sexta. Vou tentar ler bastante. No sábado também, esse da live. Eu tenho que terminar esse livro em 3 dias. Só que agora eu tô bastante empolgada com a leitura. Já peguei muitas nuances que estavam um pouco complexas no início. Já consegui conectar bastante os personagens, assim, quem é quem, qual que é a proposta de cada um na história. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer e eu acho que vai ser um livro 5 estrelas, gente. Eu acho que eu vou gostar muito dele. Então, eu vou falar mais dele no vídeo das leituras do mês. Vai sair, né? Porque eu vou terminar ele agora no finalzinho do mês. E se vocês querem saber com spoiler, vai ter a live lá no meu Instagram com spoiler do livro. Eu já escolhi a próxima leitura do Clube do Livro do Instagram, que vai ser um livro da Agatha Christie, M.O.N. Então, no mês de julho, nós vamos ler esse livro. Se você quiser participar, ele é um livro de investigação de assassinato, só que com agentes secretos. E se passa também durante a Segunda Guerra Mundial, onde os britânicos estão tentando encontrar espiões nazistas. Então é bem interessante essa história da Agatha Christie. E é com aquele casal do Tom e a Tuppence. Então esse vai ser a próxima leitura lá pelo Instagram. Essa leitura coletiva acontece tudo lá, tá, gente? Mas eu também tenho um clube de leitura no Catarse que vocês podem participar. Esse a gente lê lançamentos. Então, agora, a minha próxima leitura pelo Clube do Catarse é A Noiva, da Ellie Hazelwood. E no mês de julho nós vamos ler Guerra, Admirável Guerra. Então, se você quer participar desse clubinho, gente, é muito legal. A gente faz muita amizade, a gente conversa bastante. Tem muitas interações comigo nesse clube de leitura, tem bastante sorteio também. Você também pode fazer uma leitura diretamente comigo, num benefício lá que você escolhe um livro para ler junto comigo. Então, vai ter muita coisa para atualizar vocês no próximo vlog. Esse vlog eu acho que foi um que eu conversei bastante, que eu falei bastante. E daí ele ficou longo, mesmo falando aí de poucas leituras. Eu até tô pensando em mudar um pouco o formato do vlog depois do vlog 100. Porque no vlog 100, que tá quase chegando, eu vou preparar uma coisa bem especial. Eu tô pensando em fazer desafios de leituras no vlog 100. Então, vai ser um vlog só de desafios de leitura, assim, que eu vejo as pessoas fazendo. Eu vou tentar fazer um desses desafios também para esse vlog especial. E depois do vlog 100, eu tô pensando em fazer um vlog a mais por mês, só que com menos livros, sabe? Conversando mais com vocês, mais detalhado, assim, sobre os livros e colocar menos livros por vlog. E assim eu consigo até soltar 3 vlogs em um mês para vocês. Vamos ver como que eu vou dar uma organizada aí nos vlogs até o final do ano. Me deem sugestões aqui nos comentários. Eu ando tentando colocar mais coisas do meu dia a dia nos vlogs, gente. Só que como eu trabalho fora de casa, né? Eu trabalho 8 horas por dia, eu não tenho tempo, sabe, para filmar coisas do meu dia a dia. E no final de semana eu só quero descansar um pouco, me desconectar, às vezes, um pouco do trabalho aqui
no YouTube, no Instagram. Eu tô tentando compartilhar um pouco do meu dia a dia no Instagram, nos Melhores Amigos. E como que você entra nos Melhores Amigos? Coloquei esse novo benefício lá no meu projeto do Catarse também. Então, por R$15, você tem o benefício de entrar nos Melhores Amigos do Instagram e eu vou compartilhar um pouco mais do meu dia a dia lá. Na verdade, eu não tô mostrando tudo, tá, gente? Mas eu separo um tempinho do dia, pelo menos, pra conversar lá com os apoiadores do Catarse. E também eu vou dar dicas de séries e filmes que eu ando assistindo. Vou conversar mais sobre isso nos Melhores Amigos também. Se você gosta de séries, eu assisto muita série. Eu gosto de assistir os filmes que lançam também, então eu posso compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, mas eu ainda tô amadurecendo isso, mas eu já comecei a postar mais coisas lá também. Então, as dicas que eu quero que vocês me deem aqui pros vlogs, se vocês falarem, mostre mais coisas do seu dia a dia, eu já sei isso, gente, eu já sei que vocês gostam de ver mais takezinhos do meu dia, só que eu tento, é porque eu não tenho muito tempo sobrando, mas quando der eu tento mostrar aí pra vocês um pouquinho. Eu acho que nos últimos vlogs eu consegui mostrar um pouquinho de mais coisas, então eu espero que vocês tenham gostado aí dos últimos vlogs. Então é isso, gente, esse foi um vlog mais lendo os livros sáficos. Eu tô aqui, ó, com o meu leque LGBT, porque eu fiquei com calor agora. Gente, valorizem os nossos autores da comunidade LGBT, porque esses livros são incríveis, esses romances são muito fofinhos e clichês também, então eu espero que vocês deem mais chance. Esse mês do orgulho serve pra gente refletir um pouco sobre o preconceito que ainda existe bastante no nosso país. Eu fico muito feliz que cada vez mais esses autores, essas histórias que nos representam têm ganhado mais espaço aí no nosso mercado editorial, então eu fico muito feliz com isso. Então, se vocês se interessam em ler mais livros com romance entre mulheres, eu tenho uma playlist. Tem uma playlist que, quando vocês vêm aqui na aba playlist do canal, tem a playlist com os vídeos com esse tema para vocês encontrarem mais livros assim. Eu vou tentar ler bastante aí ao longo do ano para sempre recomendar novos livros para vocês. E é isso, gente. Amanhã começa a Campatona, que é a maratona literária, que vai ter bastante live na Twitch para vocês focarem. Eu vou deixar os dados da maratona aqui na caixa de descrição também para vocês participarem. Próximo vlog vai ser com as leituras da Campatona. Eu já mudei um pouquinho a minha TBR, gente. Já mudei um pouquinho. Eu falei pra vocês que eu ia começar uma Maldição Dourada pra ser o livro da queimada, do desafio da queimada. Só que eu resolvi mudar. Eu coloquei ele num outro desafio. E o livro da queimada agora vai ser esse aqui, O Trono de Jasmim. Porque eu ainda vou estar lendo ele sexta e sábado. Então vai ser um livro que eu já comecei, que vou estar lendo aí no comecinho da maratona. Então curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E aqui do lado vai ter a playlist com os outros vlogs de leitura. Caso você tenha perdido algum, aproveite e faz uma maratona aí de vídeos para não perder nenhum vlog. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!